Batalha espiritual, mais uma fanfarrice das religiões. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9, assim está escrito: no dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Versículo 11. Que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha que situação. Um espírito mau vindo da parte de Deus, avançou contra Saul, lançando uma flecha, lançando uma lança, jogando uma lança sobre Saul. Um espírito mau vindo da parte de Deus, sobre Saul jogando sobre Davi. Ou seja, o cérebro, a mente, o entendimento de Saul estava influenciado por um espírito enviado por Deus para fazer o quê? Para atacar Davi, com inveja. Com certeza era com inveja. E assim, depois também, nós temos algo parecido em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15. Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Aí está aí estampado no texto da Nova Almeida Atualizada, no texto da NVI, um espírito mau se apossou de Saul, fazendo ele jogar uma lança em direção a Davi. Depois veio um anjo da parte de Deus para destruir Jerusalém, mas como não havia chegado a hora ainda, não havia chegado o tempo, Deus falou: pode parar, não precisa mais não. E aí? Onde ficam as pombagiras? Onde ficam os tranca-ruas? Onde ficam os espíritos mal guerreiros, espíritos guerreiros do candomblé, da umbanda, da quimbanda, do saravá, do catolicismo, dos evangélicos, dos protestantes, dos pentecostais? Onde fica essa situação? Onde também, como está lá em Isaías capítulo 45, do 5 ao 7, onde Deus diz que é Ele que faz todas as coisas, é Ele que cria o bem e cria o mal, é Ele que cria as tragédias. E aí, como que fica essa situação? Como que fica essa mentiraiada dessa tal da batalha espiritual que diz que acontece principalmente no meio dos pentecostais? Quanto mais pentecostal, mais ocorrem essas batalhas. Será que vocês não conseguem enxergar que vocês estão debaixo das maldições de Deuteronômio? Será que vocês não conseguem enxergar que aí dentro de vocês, aí onde vocês frequentam, nos pentecostais, na feitiçaria, na umbanda, na quimbanda, são espíritos de engano que estão aí? E isso são influências na cabeça das pessoas? Isso são influências na mente das pessoas? E eles fazem essas coisas. Eles entortam a boca, entortam a mão, entortam o pé. Tudo engano. Tudo engano. Por quê? Porque está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Por 2 testemunhas, quem falasse contra Moisés, quem não aceitasse Moisés, era apedrejado até a morte, os judeus. Quão mais severo deve ser o castigo dos que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito da graça que veio falando por intermédio de Paulo e os demais apóstolos, discípulos. Você não consegue entender que dentro desses currais, dentro desses terreiros que eles chamam de evangélicos, feitiçaria, católico,
o que está aí são os espíritos de engano, é a manifestação, é a ira de Deus que está na mente das pessoas, fazendo elas nadarem de braçada no engano, comer e arrotar tanta mentira, tanta profanação, tanto castigo. As pessoas que frequentam esses antros religiosos estão debaixo de maldição. Todo tipo de maldição está sobre a vida dessas pessoas. Tá bom? Batalha espiritual, mais uma fanfarrice das religiões. É assim, mostre ao contrário se você puder. Ah não, mas em Mateus Jesus fazia, em Marcos Jesus fazia. Primeiro, Jesus revestia o Espírito de Cristo. Deus estava na mente, Deus estava nele. O Criador estava nele. Ele e o Pai eram um só. Segundo, as maldições de perturbação de espírito, como está lá em Deuteronômio 28, foi contra os israelitas, foi contra os judeus, e Jesus veio para os perdidos da casa de Israel. Jesus veio justamente para esses, para os judeus. E ele mesmo disse, em Mateus 12, usando de uma parábola, de uma figura, de uma história, de um conto, ele disse que os espíritos imundos saíam por lugares áridos procurando repouso e não achavam. O que eles faziam? O que eles iam fazer? Eles voltavam para a sua casa, chegando lá, achava ela limpa e ornamentada, e ali iam e buscavam mais 7. A vida da pessoa ficaria 7 vezes pior. Porém, no finalzinho ele fala, isto acontecerá a esta geração perversa. Porque ele veio limpar a mente dos judeus, ele veio trazer novidade de vida, ele veio trazer um novo ensinamento, não um ensinamento de Moisés, não um ensinamento para escravizar, para matar, para aprisionar as pessoas, não, mas os judeus não quiseram. Então ele veio, limpou a Jerusalém, limpou a mente deles, mas o que ele fez? Quando ele foi embora, aquelas maldições, aqueles espíritos imundos, tudo aquilo ali, toda aquela metáfora que ele falou, toda a malvadeza, aconteceu o quê? Vieram novamente, voltou, quando chegou achou Jerusalém limpa, arrumada e ornamentada. Fizeram o quê? A vida dos judeus ficou a enésima potência pior. Sabe quando aconteceu isso? Entre o ano 66 e a metade do ano 70, quando veio a grande tribulação sobre aquela geração. E se aconteceu exatamente da forma que Jesus havia dito. Assim acontecerá na vinda desses espíritos imundos, ou seja, no mal, nas tribulações, nas aflições, nos flagelos, virá também a essa geração. Foi isso que aconteceu, a grande tribulação. Foi o juízo do dia do Senhor, quando se cumpriu o Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil, e se foi, peço que você venha curtir, venha comentar, venha compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.